a sua vida e ir em busca de uma super saúde. Mas o que é exercício adequado? É fazer exercícios que impactem uma parte primitiva do nosso cérebro. Parece contraditório falar de cérebro quando os exercícios são feitos com músculo, mas você vai entender para nunca mais ter dúvida. A parte do nosso cérebro que precisa ser impactada para que promova a melhoria da capacidade física, que leva ao aumento da saúde, é o cérebro reptiliano. Ele é a única parte do cérebro capaz de aumentar a força e a resistência das células musculares, cardíacas e, consequentemente, de todas as células do corpo. O nosso cérebro, como estão vendo na imagem, é composto de 3 partes. O número 2 e o 3 são, respectivamente, o cérebro límbico e o neocórtex. São os responsáveis pelos sentimentos e pela razão, respectivamente, mas não irei me aprofundar neles nessa aula. O verde, o número 1, é o cérebro reptiliano. Exatamente como o nome diz, é o cérebro mais primitivo, igual ao dos répteis. Já existe há mais de 200 milhões de anos. Ele é totalmente instintivo e suas únicas preocupações são sobrevivência e reprodução. Ela é a única parte do corpo que tem a função de cuidar da vida como um todo. Todo o metabolismo do corpo é coordenado pelo cérebro reptiliano. Os batimentos cardíacos, a circulação de sangue, a produção dos hormônios, tudo é coordenado por esse cérebro. Quando nós falamos em saúde física, estamos falando apenas das ações coordenadas pelo cérebro reptiliano. Não estou falando do emocional e nem do racional. Tudo, absolutamente tudo que é relativo à vida é coordenado por esse cérebro. Resumindo, ele só tem 2 focos. Reprodução, não é bem o caso aqui, e sobrevivência. Para sobreviver, ele utiliza 3 ações: comer o necessário, lutar ou fugir. Como ele coordena a vida, que tem a ver com a sobrevivência, ele tem predominância sobre os outros cérebros. Se aparece um leão aqui na minha frente, não adianta meu cérebro neocórtex pensar: se tem um leão nessa sala é porque o leão é manso. O cérebro reptiliano me prepara para lutar ou fugir desse leão. Qualquer situação que ameace a vida provoca uma resposta deste cérebro imediatamente. Ele é, claro, regido por algumas leis biológicas. A lei que eu quero que você entenda é a lei da economia biológica. Só se gasta energia nas tarefas que são essenciais para a vida. Os órgãos que estão sendo subutilizados recebem menos energia que os órgãos que estão sendo hiperutilizados. O exemplo clássico é um braço que foi colocado numa tala de gesso. Em 1 a 2 semanas estará completamente atrofiado. Não trabalhou, só recebe nutrientes para não morrer. Por outro lado, o custo metabólico para aumentar a capacidade de um órgão, de um tecido, é tão elevado que o cérebro reptiliano só irá gastar esses recursos metabólicos elevados se ele detectar que o órgão está com deficiência ao ponto de prejudicar a sobrevivência. Para entender melhor o cérebro reptiliano, vamos entender como ele responde com um exemplo de exercício. Se uma pessoa saudável fizer exercícios com pesos muito leves, como é comum vermos nas academias, poderá fazer até 40, 50 repetições e ainda terá condições de fazer mais ainda. Tente se colocar no papel do cérebro reptiliano. Ele interpreta que o músculo deu conta do trabalho realizado ao ponto de ainda ter energia sobrando, pois poderia fazer mais algumas repetições. Você iria gastar uma fortuna em recursos metabólicos para aumentar esse músculo que já está dando conta do recado? Agora imagine essa mesma pessoa, depois de um período de adaptação, fazendo exercício com 10 quilos em cada lado. Ela só conseguirá fazer 8 repetições em cada série e chega na falha muscular onde o músculo treme todo e não consegue fazer nenhuma repetição a mais. O reptiliano interpreta que não conseguiu terminar o trabalho. E se não terminou o trabalho, vai faltar comida.
Então ele coordena um enorme processo, gastando quantidades grandes de recursos metabólicos para aumentar a força desse músculo. A outra informação científica que eu quero apresentar é explicar o que são as mitocôndrias. Elas são a usina de força de nossas células. O primeiro sinal de perda de saúde é o cansaço. Como quem produz energia são as mitocôndrias, se está cansado, está faltando energia. Se está faltando energia, é porque está faltando mitocôndria. É por isso que as mitocôndrias são indicadores de envelhecimento. Quanto menos mitocôndrias tem uma célula, mais velha ela é e mais velho será todo o organismo. E ele vai ficando cada vez mais cansado. A quantidade de mitocôndria numa célula é determinada também pelo cérebro reptiliano. As mitocôndrias têm uma vida média de 10 dias, ou seja, a cada dia 10% das mitocôndrias precisam ser substituídas. O cérebro reptiliano não substitui automaticamente. A todo momento, ele faz uma análise para saber se precisa substituir todas ou quantas precisa substituir. Vou dar um exemplo. Imagine você fazendo uma caminhada a uma velocidade de 6 km por hora. Mesmo que seja uma caminhada longa, 2, 3 horas. No final, o cérebro reptiliano considera: teve energia suficiente? Poderia caminhar mais um pouco? Mesmo com o corpo todo cansado, poderia caminhar mais 1, 2, até 3 ou mais horas. Então ele chega à conclusão: o coração sobrou, não ficou sem energia, já que poderia continuar o esforço. Nesse caso, ele conclui: não precisa substituir todas as mitocôndrias naquele dia. Pode até, quem sabe, diminuir um pouco a capacidade cardíaca, já que ela está sendo subutilizada. Agora, imagine uma outra situação. O indivíduo corre apenas 30 segundos, meio minuto, na mais alta velocidade que ele consegue. Esse exercício é conhecido como HIIT. Após os 30 segundos, ele estará extremamente ofegante e seu batimento cardíaco terá ultrapassado a frequência cardíaca máxima calculada para a idade. Nessa situação, ele não conseguiria correr nem mais 5 segundos. Nesse momento, o cérebro reptiliano entra em estado de alerta. Se ele correu 30 segundos com essa altíssima velocidade, é porque estava fugindo do leão. Ainda bem que o leão cansou, porque se tivesse de correr mais 5 segundos, o coração não aguentaria, o indivíduo desmaiaria e o leão o comeria. Ele entende que existe um risco enorme de sobrevivência porque o coração chegou no seu limite. E nesse dia, ao substituir as mitocôndrias necessárias, ele fará um esforço gigantesco para aumentar o número de mitocôndrias, para dar mais condições ao músculo cardíaco, para ser competente numa próxima situação semelhante. É preciso reforçar o que eu falei até agora. Qualquer exercício, mesmo uma leve caminhada, auxilia a perder menos saúde do que se não fizesse nada. Mas para ganhar saúde, para aumentar os indicadores de saúde, é preciso fazer musculação, fazer corrida de forma a impactar o cérebro reptiliano e ele interpretar que o corpo não está conseguindo realizar as suas tarefas. Por isso, há um risco potencial de vida. Mas talvez você esteja pensando: eu detesto academia. Você está coberto de razão. Uma das coisas mais chatas, mais desagradáveis que tem é praticar musculação de forma errada. Mas quando começamos a fazer musculação de forma correta, chegando à falha muscular para impactar o cérebro reptiliano e notar um aumento de força a cada semana, um ganho de massa muscular significativa já no primeiro mês, ocorre uma motivação muito grande para continuar querendo aumentar cada vez mais esse músculo. E quando você se dá conta de que esse aumento muscular está melhorando todos os aspectos da sua saúde, vai fazer o impossível para nunca faltar um dia de treinamento. E o mais importante, você já percebeu que esse processo exige muito menos tempo de treinamento do que a imensa maioria das pessoas pratica. Então, você irá se exercitar na metade do tempo e terá mais que o dobro de resultados. E se você pensou que não tem condições para fazer musculação buscando falha muscular, tem uma frase que eu repito aos meus alunos:
O caminho para a super saúde é realizar o máximo de ações possível para o desenvolvimento da saúde e cada ação deve ser feita da melhor maneira possível. Então, se você não consegue correr, caminhe o mais rápido que puder e vai aumentando o ritmo até chegar a uma corridinha leve e depois continue aumentando aos poucos até chegar a algum momento a correr para ficar super ofegante. Mas aqui vai um alerta. Antes de praticar exercícios para ficar ofegante, eu recomendo procurar um médico e fazer um teste ergométrico, conhecido como eletrocardiograma de esforço, para saber se o teu coração aguenta esse esforço. Existem muitos recursos que diminuem a perda de saúde